A gente está começando hoje, se você chegou agora, com uma série que eu chamei de genes imprescindíveis para o nutricionista. Hoje a gente começa com o primeiro gene que a gente vai estudar junto, que é TCF7L2. E aí eu vou fazer um link com a dieta mediterrânea. Não sei se você já viu isso em algum artigo, em algum livro, ou se você já aplicou ou fez o seu próprio teste nutrigenético. TCF7L2 é um gene comum da gente encontrar. Ele basicamente é um fator de transcrição. E aí você pode me perguntar o que é um fator de transcrição. É uma proteína que vai se ligar ao DNA e vai favorecer o processo de transcrição e futuramente a tradução, que seria a própria expressão gênica ou síntese de proteínas. Se isso é novo para você, a gente fez uma live só sobre o dogma da biologia molecular. Ela está disponível no Facebook. Muito em breve a gente vai colocar como vídeos aqui também no Instagram. É porque logo no começo a gente fazia essas lives tanto no Face quanto no Instagram, só que faz mais ou menos uns 5 dias que eu tenho feito só aqui pelo Instagram, porque isso facilita muito assim a minha atenção, a minha comunicação com vocês, já que a nossa audiência é bem mais interativa aqui através do Instagram, tá certo? Então, TCF7L2 é um fator de transcrição que está relacionado com a regulação da secreção de insulina. E é por conta disso que ele é fortemente relacionado, e várias evidências científicas já comprovam isso, com a susceptibilidade para o desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Nessa live especificamente, a gente está falando do polimorfismo que acontece em TCF7L2, que é o RS 7903-146, em que o alelo de risco é o alelo T, tanto em homozigose, ou seja, quando ele aparece 2 vezes, que é o genótipo TT, ou então em heterozigose, pelo menos um alelo de risco, quando ocorre o genótipo CT. Então, nesse polimorfismo ocorre a substituição de uma citosina por uma timina, que é considerado alelo de risco. Se eu fosse traduzir aqui o que significa TCF7L2, significa fator de transcrição 7 semelhante 2. Então, assim, fica uma tradução do inglês para o português que não faz muito sentido, então é melhor a gente falar TCF7L2 mesmo, tá? O que acontece é que pessoas que são portadoras de pelo menos um alelo de risco, ou no caso de 2, né, tem uma homozigose desfavorável, podem apresentar de 1,4 até 2 vezes mais risco de desenvolver diabetes mellitus do tipo 2. E o que se sabe aqui, quem é portador do genótipo favorável, que a gente falou sobre isso ontem, né, as diferenças entre genótipo e fenótipo, que seria o genótipo favorável CC, são pessoas que secretam mais insulina em comparação a quem é TT ou CT, que são considerados os genótipos de risco, tá? Então a gente já vê aí uma diferença considerável em relação à capacidade individual do processamento da glicose. E hoje já se conhecem basicamente 2 fatores principais que podem modificar, modular a expressão de TCF7L2. A gente se refere a esse polimorfismo com final 146. E o que acontece aqui? A gordura saturada, né, o consumo de gordura saturada de uma dieta rica nesse tipo de componente alimentar, piora, digamos, influencia de uma forma negativa a expressão de TCF7L2, influenciando como consequência a produção e processamento de insulina, ou seja, aí a gente está falando de nutrigenômica, que seria como um alimento pode afetar de alguma maneira a expressão de um gene. Isso seria um fator negativo, mas se sabe também o contrário, que um padrão alimentar, que seria nesse caso o padrão da dieta mediterrânea, já pode modular a expressão de TCF7L2 e conferir proteção, ou seja, diminuir risco para desenvolver diabetes do tipo 2 e eventos cardiovasculares de uma maneira geral. E aí agora eu me refiro principalmente a um estudo chamado PREDIMED, significa Prevenção por Dieta Mediterrânea. Esse é o principal ensaio clínico randomizado, controlado, que já foi feito em relação à nutrição, em que avaliou quais são os efeitos de um padrão alimentar mediterrâneo em relação à proteção da saúde cardiovascular, embora eles estudem outras coisas também, por exemplo, depressão, é uma das doenças, digamos, sejam doenças crônicas, né, não transmissíveis, que eles estudam através do PREDIMED.
Esse foi um estudo muito grande, realizado principalmente aqui na Espanha. Um dos núcleos principais foi a Universidade de Navarra, que é onde eu faço meu mestrado atualmente. Inclusive, a minha dissertação de mestrado eu vou usar o banco de dados do PrebDmed, mas ainda assim ele foi multicêntrico. E os resultados foram publicados principalmente pela Universidade de Navarra e pela Universidade de Valência, que é mais no sul. Ele teve um N grande, de um pouco mais de 7.000 participantes. E o que eles fizeram durante 5 anos, durante o tempo de acompanhamento no total, seria até mais, mas com 5 anos o estudo foi encerrado por conta das evidências científicas que já eram muito claras em relação à proteção pela dieta mediterrânea, que é considerada hoje o padrão ouro de alimentação, que ele foi finalizado em 5 anos. Então, esses 7.000, foram 7.018 pacientes, eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo controle, que foi orientado em relação ao consumo de uma dieta pobre em gordura, porque essa era até então a recomendação para reduzir risco cardiovascular, né, para pacientes que eram cardiopatas, e mais 2 grupos de intervenção, que foi um grupo que seguia a dieta mediterrânea e, além disso, tinha como fonte principal de ácidos graxos monoinsaturados, que é a principal característica da dieta mediterrânea, o azeite de oliva extra virgem. Em torno de 8 colheres de sopa por dia era a recomendação. E um terceiro grupo, experimental também, que foi orientado a não só ter um padrão alimentar mediterrâneo, mas a principal fonte de gorduras monoinsaturadas era através de frutos secos. E o que eles observaram durante esse período é que efetivamente o padrão alimentar mediterrâneo nessa população pode diminuir o aumento da glicemia de jejum e dos lipídios séricos para aqueles pacientes que eram portadores da homozigose de risco, ou seja, que eram TT nesse RS em TCF7L2 com finalzinho 146. Lembrem que ter o RS que a gente está falando é sempre muito importante quando você quiser buscar mais outras fontes, né, científicas que tragam sobre esse polimorfismo específico. A dieta mediterrânea, como eu falei, ela é caracterizada principalmente quanto ao teor de gorduras monoinsaturadas. É importante que vocês conheçam como é esse padrão alimentar, porque é uma tendência que ele vai ser replicado em diversos outros lugares do mundo, não fique só na Europa, mas ele basicamente é marcado pelo alto consumo de legumes, de verduras, de frutas, de grãos, de frutos secos, e aí a gente também incluiria o azeite de oliva, além de ter um alto consumo de peixes, de vinho, né, moderadamente, chegar uma taça para mulheres diariamente, até 2 taças, embora nunca se indique ou reforce o consumo de bebidas alcoólicas em relação ao padrão alimentar mediterrâneo. Então, se você atende um paciente que não toma vinho, você não reforça, né, que ele inclua o consumo de bebidas alcoólicas. E, além disso, também é um padrão alimentar marcado pelo baixo consumo de carne vermelha e também de produtos cárneos, né, que sejam processados. Então, basicamente, esse é o padrão alimentar mediterrâneo. E além de ter, né, comprovadamente essa melhora em relação ao perfil glicêmico e também ao perfil lipídico, pessoas que são portadoras de TT, quando tem uma alta adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, também tem uma menor incidência de infarto agudo de miocárdio. Então, mostrando aí a proteção em relação à saúde cardiovascular. A gente sabe que diabetes também está incluído nesse grupo de doenças por conta do dano endotelial que isso pode trazer. Agora, o PrebMed não é o único estudo, né, que trouxe esses benefícios do padrão alimentar mediterrâneo em relação aos pacientes que eram portadores de TCF7L2, mas também um outro estudo, se vocês forem pesquisar um pouco mais, que é o LIPGENE, L-I-P, mudo, gene. E o PrebMed é PREDIMED. Então é importante que você conheça esse padrão alimentar também. E quanto ao estudo LIPGENE, o que eles observaram é que entre os riscos para o desenvolvimento de síndrome metabólica, isso era influenciado, né, estava associado com polimorfismos em TCF7L2 e pelo alto consumo de gorduras saturadas também, né, que a gente sabe o quanto isso pode afetar em relação à sensibilidade à insulina. Então, aqui a gente está falando agora de um gene chamado TCF7L2, que é um fator de transcrição que vai interferir principalmente em relação à produção, à secreção de insulina. E que, por conta disso, isso acaba aumentando o risco em até 2 vezes de desenvolver diabetes do tipo 2 em pacientes que são portadores de pelo menos um alelo de risco T.
A gente está falando do RS com final 146, em que ocorre a substituição de uma citosina por uma timina, que é considerado alelo de risco, certo? E quando a gente falou agora, né, que a expressão de TCF7L2 pode ser modificado tanto pelo consumo de gordura saturada, quanto pela exposição a um padrão alimentar mediterrâneo, e quando eu falo de um padrão alimentar, eu estou falando muito mais do que uma dieta. Quando eles trabalham com esse score de risco, né, e vão avaliar a adesão à dieta mediterrânea, também tomam em consideração a prática de atividade física e um outro fator que eu achei super interessante, que é o convívio social. Então, as pessoas que encontram com seus amigos por pelo menos 2 horas durante a semana também têm benefícios em relação à sua saúde de uma maneira global. E eles consideram que são 2 fatores importantes quando a gente está considerando um estilo de vida mediterrâneo. Então, vai um pouco além já de um padrão mediterrâneo apenas. Tem um outro estudo que é derivado do PredMed, chamado PredMed Plus, que aí já é um estudo que tem um outro tipo de intervenção. Não só avaliam a adesão à dieta mediterrânea, mas também fazem um padrão alimentar mediterrâneo hipocalórico, versus prática de atividade física e estão estudando em relação à promoção de perda de peso, certo? E aí a gente pode pensar, bom, esse é um estudo, se a gente está falando de um padrão alimentar mediterrâneo, a gente está falando da região mediterrânea que é na Europa, basicamente, não é mesmo? Por conta do mar Mediterrâneo. Será que esse tipo de padrão alimentar e esses mesmos resultados, eles poderiam ser replicados para outras populações? Então, para o Brasil, por exemplo. E o que se sabe é que o nosso padrão alimentar ele é pouco estudado, inclusive recentemente começou um estudo, se eu não me engano é uma coorte, que tem uma previsão aí de 10 anos para poder acompanhar algumas pessoas, né, em relação a esse padrão alimentar da população brasileira. Não sei exatamente o que eles estão estudando, mas qual é a ideia a partir da dieta mediterrânea? É que ela possa ser, por conta dos estudos, né, das evidências científicas, que esse padrão alimentar ele possa ser replicado para as diversas regiões do mundo, utilizando as fontes alimentares que são mais abundantes. Então, por exemplo, quais seriam as fontes mais abundantes de gorduras monoinsaturadas que são consumidas no Brasil? Então, a gente consome muito azeite de oliva também, abacate, embora seja mais originário do México, né? Mas também muita gente consome abacate no Brasil. É possível fazer a redução do consumo de carnes vermelhas e também de produtos carnes processados, isso é totalmente viável. O que seria equivalente aos grãos aqui, eles consomem muito grão de bico e lentilha. No Brasil seria mais os feijões, né? Feijão, basicamente, lentilha um pouco, mas assim, né? Feijão e arroz. Frutas também a gente consome, peixes a gente também consome, enfim. A ideia é a gente conseguir adaptar o padrão alimentar mediterrâneo de acordo com os produtos que são disponíveis mais abundantes em determinada região do mundo, tá? Então, é uma tendência que isso aconteça e eu acredito que já esteja acontecendo, inclusive. Quando eu estava atendendo aí no Brasil, eu já falava com os meus pacientes em relação ao padrão alimentar mediterrâneo. Sei de alguns nutricionistas, né, que já adotam isso como sendo um estilo alimentar, porque possuem polimorfismos em TCF7L2, tá bom? Então, ficou claro hoje essa relação. A gente falou aqui sobre TCF7L2, que é um gene, um polimorfismo específico comum de você encontrar nos painéis nutrigenéticos de diabetes, justamente porque ele está relacionado com a regulação da secreção de insulina e tem um risco comprovado para um aumento de até 2 vezes essa susceptibilidade ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. E a gente viu em um outro estudo aqui que eu trouxe, que é o Lipigene, que também é um dos riscos para o desenvolvimento de síndrome metabólica, né? Sendo que síndrome metabólica inclui aí tanto dislipidemia quanto aumento de glicemia, né, aumento de circunferência abdominal, pressão arterial. Então a gente está falando basicamente de síndrome metabólica mesmo, tá? Lembrando que é possível, né, é totalmente factível a gente adaptar o padrão alimentar mediterrâneo para o nosso padrão alimentar brasileiro, né? Só fazendo uma seleção de fontes. A gente já come feijão, arroz, né? Só aumentar o consumo de fibras, então seria aí esse arroz integral, reduzir o consumo de carnes vermelhas e de produtos carnes processados, aumentar o consumo de peixes, de gorduras monoinsaturadas, então azeite de oliva, frutos secos, aumentar o consumo de alimentos reguladores, tanto frutas quanto verduras, e
Esse parece aí, pelo menos aqui na Europa, é o padrão alimentar considerado ouro em relação à proteção da saúde cardiovascular. Ficaram com alguma dúvida? Comentem aqui para mim para eu saber, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo, uma ótima tarde, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!